Fala galera, beleza? Então, vou fazer esse videozinho aqui para falar sobre transmissão de movimento. É um complemento do módulo 8. Nós já falamos sobre as grandezas do movimento circular e agora vamos fazer algumas aplicações desse movimento circular em transmissão de movimento, tá legal? Um assunto bem importante sobre esse módulo. Então, a gente pode fazer a transmissão de duas formas, ou fazendo uma ligação pelas extremidades, ou fazendo uma ligação pelo eixo, pelo centro, tá legal? Como assim uma transmissão de movimento? Vamos pegar pela palavra? Transmissão é uma coisa que vai passar de um para o outro, né? Então, se eu vou transmitir um movimento, eu vou passar o movimento de um local para outro, como se fosse uma bicicleta. Numa bicicleta, você transmite o movimento do pedal para a roda. E aí, como é que você faz isso? Você pedala, transmite o movimento da coroa para a catraca, e aí da catraca para a roda. É isso que a gente acaba enxergando aqui. Quando você tem um sistema de engrenagens, isso também funciona. Você tem ali uma transmissão de movimento. Nessa situação, então, na ligação pelas extremidades primeiro, você pode ligar ou por uma corrente, que é o caso da bicicleta, ou você pode ligar aqui justamente uma encostando na outra, tá legal? Mas nas suas extremidades. Isso aqui funciona muito bem com engrenagens dentadas, por exemplo. Funciona muito bem nessa situação. Então aqui, por exemplo, se eu colocar esse cara girando para o lado de cá, todo esse conjunto está girando nesse sentido. Aqui, se eu colocar esse cara girando assim, é porque esse pequenininho está girando assim. Eu vou fazer mais a ideia para esse, mas tudo que eu fizer para esse cara serve para esse cara aqui também, ok? Então, primeiro analisando esse cara, a gente vai observar esse pontinho aqui e eu quero observar esse pontinho aqui. Nessa situação, quando esse corpo vem para cá, quando esse ponto vem para cá, esse pontinho aqui de baixo ele tem que acompanhar e tem que vir para cá, ó. E aí o que você vai reparar? Que a distância percorrida pelo de cima tem que ser exatamente igual à distância percorrida pelo de baixo. Esse conjunto está todo ali juntinho, ó. Se esse vem para cá, esse vem para cá. E são eventos que estão acontecendo no mesmo tempo. Logo, aqui, ó, o tempo para percorrer essa distância é o mesmo tempo para percorrer a distância de baixo. Só que quando a gente pensa em ΔS sobre ΔT, em ΔS sobre ΔT, a gente está pensando em velocidade. Então, a velocidade desse ponto de cima é igual à velocidade desse ponto de baixo. A velocidade linear, a velocidade em torno de uma linha aqui, é igual para os dois. Essa vai ser a principal característica da ligação pelas extremidades. Todos os pontos aqui desses discos, dessa correia, dessa cinta, dessa corrente, todos esses pontos terão a mesma velocidade linear, o mesmo V. Então a gente vai escrever isso. Numa ligação pelas extremidades, a velocidade linear é igual para os dois, VA igual a VB. Só que se VA é igual a VB, isso gera algumas consequências. Consequências são essas. A gente já viu que V é igual a ômega vezes R. Se eu tenho VA igual a VB, é porque eu vou ter ômega A vezes RA igual a ômega B vezes o RB. Então essa é uma relação muito importante que vai surgir aqui. Só que a gente viu também que ômega é igual a 2π vezes F. Se eu for jogar o 2π vezes F aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 2π vezes o FA vezes o RA igual 2π vezes o FB vezes o RB. E aí você vai cortar esse 2π aqui com esse 2π aqui. De tal maneira que você vai descobrir que FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Uma relação importantíssima dentro da ligação pelas extremidades. Se você moldurar aqui, ó, eu quero que você perceba o seguinte. Sempre na ligação pelas extremidades, a frequência ela é inversamente proporcional ao raio. Então eu vou moldurar essas duas coisas aqui. Tá? A relação entre os ômegas e a relação entre as frequências. Quanto maior for o raio, menor é a frequência, menor é o número de voltas. Então, por exemplo, aqui, esse raio é maior.
Se esse raio é maior, é porque a frequência desse cara é menor. Ele dá menos voltas do que esse cara aqui de trás. Tinha que ser, né? Como esse cara é pequenininho, para acompanhar, ele tem que dar mais voltas do que esse aqui. Porque a velocidade linear tem que ser a mesma. Então, essa é uma característica importantíssima. A frequência e o raio são inversamente proporcionais. Se o raio é o dobro, a frequência é metade. E vice-versa. Beleza? Na ligação pelo centro, aí já muda de figura. A ligação pelo centro, pelo eixo, uma ligação coaxial é mesmo eixo. Então, você tem aqui o mesmo eixo para os dois. Isso pode se dar de duas maneiras. Pode se dar dessa maneira aqui, um eixo único com dois discos nele. E pode se dar dessa maneira. Na bicicleta acontece muito isso, tá? Então, por exemplo, na bicicleta, o que você tem, ó lá. Aqui está o pedal. É assim que você tem na bicicleta. Então, você pedala, transmite o movimento para a catraca e transmite o movimento para a roda. O movimento entre a catraca e a roda é um movimento pelo mesmo eixo, é um movimento coaxial. Esse exemplo aqui é aquele exemplo da televisãozinha de cachorro, que é aquele frango de padaria, que tem aquele único espeto com todos os frangos ali girando. É esse exemplo que está aqui. Você tem um único eixo e esse único eixo está girando aqui, ó. E aí, quando esse disco completa uma volta, esse disco também completa uma volta. E aí eu vou te dizer o seguinte, quando isso aqui varre 360 graus, isso aqui varre 360 graus. Então, repara que agora é o ângulo varrido que é igual para os dois. Quando a gente fala de ângulo varrido, a gente está falando de velocidade angular. Então, nesse caso aqui, a velocidade angular é igual para os dois. O ômega A é igual ao ômega B. Só que você vai ter que lembrar de algumas coisinhas. Que coisinhas? Ômega é igual a 2π vezes F. Bem, se o ômega é igual para os dois, necessariamente a frequência é igual para os dois. Então, eu já posso escrever que a frequência do A é igual à frequência do B. Se esse cara der uma volta, esse cara também deu uma volta. Se esse cara der 3 voltas, esse cara também deu 3 voltas. No mesmo tempo. No mesmo período, no período do A, necessariamente é igual ao período do B. Ah, Thiago, então o que vai ser diferente aqui? A velocidade linear agora. Agora o V que aqui era igual, nesse exemplo, vai ser diferente. A gente sabe que V é igual a ômega R, então ômega é igual a V sobre R. Eu vou escrever assim então, ó. Se ômega A é igual a ômega B, é porque o VA sobre o RA é igual ao VB sobre o RB. E vou moldurar esse pedaço aqui. Então, a diferença é o seguinte. Não posso mais dizer que a velocidade linear, a velocidade para percorrer a linha, a circunferência, para descrever a circunferência é igual para os dois. Não posso mais dizer isso. Se eu pegar aqui e analisar esse ponto com essa velocidade que eu vou chamar de VA, e esse ponto com essa velocidade que eu vou chamar de VB, o ponto que está mais distante do centro é o A, porque esse disco é maior. Se está mais distante é porque a velocidade também tem que ser maior. Então esse aqui é um exemplo onde a velocidade linear do A é maior do que a velocidade linear do B. Ah, Thiago, mas por que o A era maior? Porque esse raio é maior. E aí, se o raio for 2 vezes maior, a velocidade vai ser 2 vezes maior. Tá legal? Então, qual é a dica? O que você vai ter que reparar? Eles estão ligados pelo centro ou pelas extremidades? Se tiverem ligados pelas extremidades, o V é igual. E aí você tem toda essa sequência aqui. Preciso desenvolver sempre ou já posso colocar o que está dentro do quadrado, do retângulo? Pode já colocar o que está dentro do retângulo. Se forem ligados pelo centro, pelo mesmo eixo, o ômega é igual. E aí a frequência é igual, aí o período é igual. E você tem essa relação entre as velocidades. Beleza? Com isso a gente termina a teoria do módulo 8. E aí a gente vai partir para alguns exercícios no próximo vídeo. Tá legal? Valeu, um beijo e até a próxima.